Saudações cósmicas, eu sou Rogério Temporim e você está acompanhando o nosso Amanhecer Cósmico, que é o podcast que nós fazemos para todas as plataformas de podcasts e também aqui no YouTube, caso você esteja acompanhando no YouTube a nossa gravação. Então seja muito bem-vindo, estamos na manhã do dia 5 de julho de 2021 ou em qualquer horário ou dia que você está ouvindo esta nossa reflexão. Tem um trecho de uma música do Legião Urbana que ele sempre me chamou um pouco a atenção, que é: toda a dor vem do desejo de não sentir dor. Sempre achei que essa era uma criação, do próprio Renato Russo, aliás, como muitas outras, e depois que foi passando um pouco a minha desinformação adolescente, eu descobri que muitas músicas dele são recortes de coisas que ele leu, que ele ouviu, e à medida que foi passando o tempo, mais eu descobri isso nas músicas. Claro que isso não é um demérito de forma alguma, mas me fez ver que ele estava bebendo em muitas fontes aquela filosofia que ele criou nas letras dele. E entre muitas citações, essa sempre me chamou a atenção. E depois eu fui descobrir que isso vem do budismo. E fui tentar entender um pouco isso. E claro que nesse caso, se a gente pensar que a dor ela vai ser maior à medida que eu estou querendo não ter dor, isso está relacionado com a expectativa. Nesse momento que eu estou falando com você, eu me lembro que eu tomei a vacina de Covid faz 4 dias e na hora de tomar eu fiquei com a impressão de que eu ia sentir dor naquela injeção ali. E eu senti muita dor na expectativa mesmo. E quando eu tomei a injeção não doeu nada mesmo, Então eu senti muito mais dor na minha expectativa do que na hora de tomar mesmo. Muito embora tive reação, mas isso é um outro capítulo, Mas por isso que eu estou trazendo isso aqui. Naquela hora eu lembrei muito desse trecho da música e de fato fez muito sentido para mim, porque a dor ela veio desse desejo. O meu medo de sentir dor criou um ambiente de dor que nem existia ali. Era antes da vacina e não teve nem antes nem depois a dor de fato. Para um monge no Tibete, eu fico pensando que pode fazer sentido você eliminar as expectativas todas da vida e todas elas e viver em paz. De repente eu esteja errado, mas me parece que é mais fácil pensar que uma pessoa com um controle mental muito grande pode eliminar as expectativas. Se você não tiver expectativas, você não tem frustração. Isso parece até matemático. Mas para nós ocidentais, no meu caso aqui, nesse ritmo de vida, nessa demanda de ansiedade que nós vivemos, parece impraticável isso. Então eu sempre vou alimentar a expectativa de alguma coisa. Eu tenho expectativa de que um post vai ter algum número de curtidas, eu tenho expectativa de que eu vou conseguir assistir um determinado vídeo de um canal que eu estou esperando que chegue ali. Eu tenho expectativa de que algo vai chegar para mim do correio que eu comprei. Enfim, é difícil não ter expectativa, mas se é difícil eliminá-las ou quase impossível, a gente pode pensar em administrar isso. Quais as expectativas que valem a pena? Então, isso dá para a gente pensar. Em que pontos eu estou colocando a minha espera? A quem eu estou entregando a minha expectativa? A gente tem que refletir muito nisso, porque no caso da minha experiência lá no posto de saúde, é interessante como o que eu esperava daquela agulha era muito pior do que era mesmo. Mas seria muito ruim se fosse o contrário, Se eu não esperasse, se eu esperasse o melhor,
por exemplo, e viesse pior, né? Quer dizer, fosse uma coisa muito mais dolorida do que é mesmo. Eu ia descobrir na hora, né? Só que eu ia me frustrar, né? Porque eu estava esperando uma coisa e veio outra. A gente tem que saber administrar isso. E eu acho que tem um outro ensinamento budista aí que é fantástico, aliás é o meu predileto, que é quando o Buda está na beira do rio ali deitado e ele ouve um professor de música passar numa canoa e o professor fala para os alunos assim: se a corda do instrumento estiver totalmente frouxa, ela não vibra. Se ela for apertada demais, ela quebra. Então você tem que ficar no meio, né? Quer dizer, nem muito apertado, nem muito frouxo. E Buda aprende com isso, quer dizer, na verdade ele não aprende, né? Ele consegue tirar uma lição de qualquer coisa que tinha, né, que aparecia no mundo, ele consegue extrair uma lição, um ensinamento moral. Então ele mais ensina do que aprende aí, né? Ele ensina que isso que o professor de música estava falando valia para tudo na vida. É o caminho do meio, é o equilíbrio. Então nem muita expectativa, né? Nem nenhuma expectativa, ou melhor, nem boas expectativas tão positivas, nem tão negativas. Se a gente conseguir manter o meio, né? Se manter flat, como se diz a equalização flat, a gente ir ali mezzo a mezzo, a nossa vida vai ser muito menos frustrada, né? Muito menos, seremos menos assombrados por aquilo que a gente não queria que acontecesse. Vamos pensar nisso. Eu sou Rogério Temporim e daqui a pouco eu tô de volta. Até lá.